mais uma vez, nós nos encontramos aqui para todos juntos elevarmos os nossos pensamentos, nossos corações ao Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre por excelência, agradecendo a esta casa acolhedora, que sempre está aqui com as portas abertas para que nós venhamos aqui retemperar as nossas energias, buscar aquele ânimo que muitas vezes nós nos encontramos desprovido deles, Nesses momentos que nós passamos aqui, com todos irmanados, com um só pensamento, direcionado ao Pai, a Jesus, nosso Mestre maior, nosso irmão maior. Então, elevando o nosso pensamento, acalmando a nossa alma, nosso coração, trazendo as nossas vibrações, buscando as vibrações do alto, para que nós possamos, Senhor, desfrutar da palestra da noite, dos ensinamentos que nosso irmão Rogério vai trazer para nós, que ele seja abençoado, que ele tenha sempre à sua volta os amigos espirituais auxiliando, e que nós possamos desfrutar do nosso recolhimento, para que nós possamos, Senhor, aprender um pouquinho mais, trazer esse discernimento da doutrina, essa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece, que nos anima, que nos dá força, que nos impulsiona para que nós caminhemos buscando a retidão dos caminhos. Senhor Jesus, Mestre amado, olhe por nós, fica conosco, amparando-nos. Muitas vezes nós esquecemos de Ti, esquecemos de voltar nossos pensamentos ao Pai. Nós esquecemos muitas vezes até de orar, Senhor. Somente nos momentos de aflição é que nós voltamos a lembrar de Ti. Tu que vieste nos ensinar o caminho da redenção, o caminho do amor, porque Tu disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Acompanha-nos, Mestre. Esteja conosco, nos amparando, nos momentos em que nós esquecermos de Ti. Perdoa-nos, porque nós ainda somos crianças, rebeldes, às vezes filhos pródigos, que muitas vezes deixamos a casa do Pai e vamos buscar nas utopias do mundo aquilo que nos dá prazer. Perdoa-nos, ó Pai. Ampara-nos, Jesus. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, sempre, sempre, Senhor. Gratidão. E neste momento nós passamos a palavra para o Rogério, nossa gratidão a ele, por ele ter aceito o convite, que ele seja bem-vindo na nossa casa. Uma boa noite a todos, a todas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai possa estar em nossos corações e em nossos pensamentos. Com alegria que retornamos novamente aqui ao SEAC, Centro Espírita Allan Kardec, e é algo assim que o SEAC ele tem como símbolo um coração, uma porta de coração, mas a gente quando chega aqui, a gente sente que é muito mais que uma porta, a gente se sente abraçado amorosamente, uma energia que a gente tem que controlar a emoção para conseguir falar. Hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre amar a si mesmo. E para falar sobre amar a si mesmo, a gente convida a todos a fazermos uma reflexão sobre o momento, nosso momento atual. É notório que faz algumas décadas nós tivemos duas grandes guerras a nível mundial, guerras que ceifaram aproximadamente 80 milhões de pessoas. E mesmo com todo esse horror da guerra, em pleno século XXI, nós percebemos que ainda existem muitos conflitos a nível mundial. Muitos conflitos entre nações, entre povos. E se a gente for fazer uma análise mais profunda, a gente sabe que a base da sociedade é a família. E se esses conflitos a nível global, eles se estendem a nível regional, e essa sociedade regional, sua base é a família, é sinal também que a família está em conflito. As famílias estão em conflito.
Já Jesus, no seu sermão profético, ele já nos avisava que haveria de chegar tempos onde pais matariam filhos, filhos matariam pais, irmãos matariam irmãos. O famoso sermão profético lá no Evangelho de Mateus, onde Jesus já nos alertava que naqueles tempos, se não for a misericórdia do Pai, nós não suportaremos. Então a misericórdia de Deus, segundo Jesus, é o que nos envolve e que nos permite suportarmos esses momentos aflitivos, as quais todos nós passamos e nossas famílias passam. Se a gente fazer um olhar mais profundo ainda, perceberemos se as famílias estão em conflito e os integrantes das famílias são cada um de nós, é sinal de que nós também estamos em conflitos íntimos, que nós carregamos no nosso dia a dia, que muitas vezes afloram lá do nosso inconsciente como sombras a nos perturbar as nossas ações diariamente. Nos nossos grupos de estudo nós estudamos muito sobre isso, essas questões dos conflitos íntimos e quais as causas pelas quais neste momento da humanidade estamos passando por grandes epidemias conflituosas intimamente, a ponto de vivermos talvez o século, como as pessoas dizem, o mal do século, uma epidemia de momentos depressivos, de doenças psíquicas, doenças mentais, como nunca antes visto na humanidade. E muitas respostas que nós trouxemos nos nossos estudos, uma delas eu acho assim genial, algo que nos faz, trazer assim muita reflexão e muita resposta para esse momento. Não vai longe, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, era bem diferente da nossa hoje. Embora não tivesse todo esse avanço tecnológico, mas eu me lembro da minha infância e eu tinha muita convicção que meu pai foi um dos inventores do Wi-Fi. E eu ficava perguntando, mas como pode isso? Mas eu tinha muita convicção, porque ele olhava para mim a 200 metros de distância e eu tinha absoluta certeza o que ele queria comigo. E ai de mim se eu não acatasse aquela transmissão mental que era para eu fazer. Então eu era muito mais forte que o Wi-Fi de hoje em dia, porque era certeiro. Naquela época, as pessoas viviam em suas casas e tinham um amor pelo lar, casa material, mas ali constituía o lar, que viviam ali décadas. Aquela casa passava para os filhos, depois passava para os netos, e assim constituíam a vida naquela casa. Hoje é assim? Esta vivência daquela geração serve para hoje? Nós, naquela época, comprávamos um carro. O carro, passava-se os anos, a carinha era a mesma. Mudava uma coisinha aqui e outra ali, mas o carro saía de linha com a mesma carinha. Hoje, a gente compra um carro no começo do ano, que já é o modelo do próximo ano, e quando a gente chega em casa com o carro e está todo feliz com o carro, na hora que a gente olha para o nosso vizinho, está com um carro mais novo. Pronto, bateu a frustração. Eu já não tenho um carro modelo mais novo. Computador, a gente vai numa loja e fica pesquisando, ou pela internet. Quando o computador chega em casa e a gente vai pesquisar, ele já ficou ultrapassado, já não serve mais, ou se serve não como a gente gostaria, ficamos frustrados. Smartphone, então, a gente entra na loja e fica 2 horas conversando com o vendedor, e fica, e não sabemos qual levar, olhando a análise de preço, custo-benefício. Amanhã eu volto para decidir. Ele fica mais 2 horas falando de outros modelos. Eu decido o modelo. Quando eu chego em casa, eu já fico sabendo que lançaram outros modelos mais novos e eu fico frustrado. Sabe como a gente chama isso? Geração do descartável. Vivemos uma geração que os nossos pais e os nossos avós não viveram. Quando eu tinha cabelo, não faz muito tempo assim, eu entrava dentro de um supermercado
e só tinha 3 tipos de shampoo: shampoo para cabelo seco, shampoo para cabelo normal e shampoo para cabelo oleoso. Você está dando risada, também tinha assim, né? Hoje a gente entra dentro de uma loja só de cosmético. Só cosmético. Tem uma seção só de shampoo. É tanto modelo que às vezes a gente sai de lá sem comprar nada e frustrado porque não comprou. E quando a gente compra, a gente vai lá naquela prateleira cheia de shampoo. Tem shampoo para cabelo escuro, para cabelo claro, cabelo cor-de-rosa, cabelo azul, cabelo quebradiço, 2 pontas, 3 pontas, de tudo quanto é tipo. Eu pego aquele shampoo e estou saindo feliz com ele? Não, porque eu olho para a prateleira, tem outros 99 shampoos que eu não comprei. E eu fico frustrado porque eu não consegui comprar aqueles 99 shampoos. E vou triste para minha casa com aquele shampoozinho. Que antes eu ia feliz da vida para lavar meu cabelo de shampoo. Shampoo para cabelo seco. Geração do descartável. E se a gente não se aperceber disso, a gente cai nesse ciclo como se fosse uma máquina de moer, e a gente sai todo deteriorado do lado de lá. E é isso que a espiritualidade maior nos fala. É isso que Allan Kardec, já em 1857, lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta para a espiritualidade maior qual era a forma que o Espiritismo tinha para contribuir com o progresso da humanidade, e os Espíritos venerando dão uma resposta que a primeira vez que eu ouvi, eu achei forte, mas muito forte. Até mesmo o verbo que eles utilizaram é um verbo forte. Eles responderam: destruindo o materialismo. Não no sentido da gente não viver com as coisas materiais, não é isso que o Kardec quer dizer, nem os Espíritos venerando. No sentido da gente não se apegar demasiadamente a essas coisas materiais. Por quê? Porque senão a gente cai nesse processo que a gente estava falando. E a gente só encontra o quê? Frustração. Nós queremos resolver os nossos problemas íntimos dando uma volta e tentando aplacar essas frustrações e essas, digamos assim, insatisfações da vida com coisas materiais. Aí eu compro, consumo. Mas o problema de fato, o drama da minha vida maior, que está dentro da minha alma, eu desvio. E aí eu não consigo, por mais que eu consuma tudo que está ao meu redor, eu não consigo resolver os meus conflitos íntimos. Viu como que isso é muito sério? Joana de Andes, ela trabalha bem sobre essa questão psicológica. E é interessante porque essas insatisfações e essas frustrações, se a gente não se atentar, ela vai deixando a gente agitado e gera algo que quase todos nós passamos ou estamos, que se chama estresse. Quem aqui que não ficou estressado ou está estressado? Seja com o serviço, seja com o companheiro de trabalho, seja com aquele chefe que você não quer nem olhar para a cara dele, mas tem que estar lá convivendo, seja com um colega de estudo, seja o que for, seja com um familiar, porque dentro da nossa família também não é assim? Difícil. A gente vê na natureza, eu pego muito exemplo assim de animais bem exóticos. Você pega um porco-espinho, eu fico imaginando como é que esse porquinho-espinho consegue viver dentro de uma toca apertadinha cheia de espinho. Porque se eles eriçarem, vai ferir o outro. Eles conseguem viver dentro da toca sem se machucarem. Nós, dentro de casa, a hora que meu filho me olha meio torto, eu já eriço meu espinho e já firo ele. E já vou para cima. Ou uma discussão entre família, entre cônjuges, muitas vezes não é isso que ocorre. Então, é interessante que quando a gente percebe, a gente está nesse ponto de estresse. E a vida vai se tornando estressada. E esse estresse, se eu não me ater, ele vai gerar algo dentro de mim que vai começar a fazer eu sentir angústias, sabe? Aí eu me sinto angustiado. É como se a minha vida não tivesse encaixada. E essa angústia, se eu não tomar conta, vira algo terrível, que nós chamamos de ansiedade. Ansiedade, todos nós temos, dentro de uma normalidade, mas quando não é tratada, ela chega a um nível onde eu fico, os meus sintomas, totalmente agitado.
corporalmente, fisicamente mesmo. Eu vivo a 220 volts, sabe, me agitando. E eu fico com a sensação, não é nem sensação, é ato, de querer só viver o amanhã, o passado, e não vivo o meu presente. Muito mais o amanhã. É como se eu estivesse dirigindo o meu carro e não estivesse preocupado com os buracos, com a reta que está aqui logo à minha frente. Eu só fico dirigindo o carro e preocupado com o que vai existir depois da curva. E aí eu bato meu carro aqui, porque a minha preocupação está lá. Então ela se caracteriza por isso. Eu vivo muito mais o amanhã em detrimento do meu presente. E mais, aquelas coisas que eu idealizei para a minha vida, eu não consigo encaixá-las no meu presente. E aí o que acontece? Algo às vezes mais terrível ainda, se eu não me der conta. Essa ansiedade, ela vai me causar mais frustração. Eu fico com aquele sentimento de que eu não consigo. Parece que eu não nasci para dar certo. Parece que as coisas dão certo para todos, menos para mim. Eu entro nas redes sociais, está todo mundo sorrindo. Lógico, nas redes sociais está todo mundo sorrindo mesmo, né? Ninguém a gente olha o que está por trás da rede social, por trás das famílias, por trás do coração de cada um. Mas eu tenho a sensação que está todo mundo feliz, menos eu. Aí o que eu faço? Aquela agitação que eu tinha, começa a murchar. Aí eu vou me isolando. Eu me isolo e começo a me afastar das pessoas. Nesse afastamento das pessoas, eu me afasto da sociedade, me afasto dos meus familiares, começo a ter problemas no meu local de trabalho, eu vou me afastando de mim mesmo. E a hora que eu faço o rompimento de quem me sustenta, de quem me protege espiritualmente, que é o Criador, aí eu caio num buraco profundo, escuro, aonde eu vou me ver sozinho, com a sensação de que ele não tem fim. E esse buraco chama depressão. Viram como que é importantíssimo a gente se ater para isso? Porque nessa roda da vida, se eu não me ater para as coisas realmente do meu íntimo e tentar resolver os meus conflitos só com as coisas de fora, eu vou cair num ponto onde que vai faltar algo, e esse algo é algo muito perigoso, porque sem ele eu não vou conseguir resolver meus conflitos. E esse algo chama-se amar a si mesmo. Olha que coisa fantástica. Joana de Anjos, ela traz, sabe, algumas diretrizes para a gente, quando a gente perceber que a gente está indo por esse caminho, ou algum familiar, algum amigo, alguém próximo está indo por esse caminho, para a gente agir. Ela elenca 4 pontos para a gente, gente, quando você percebe que um sinal amarelo acendeu, se atenha a esses 4 pontos. Primeiro ponto que ela nos chama, ela fala: fuja do amargor. Como assim, Caetano? Fugir do amargor? E ela fala: dentro de fugir do amargor, das amarguras da vida, estabeleça 2 coisinhas principais para começar. Primeiro, para de reclamar. Quando eu falo isso, minha esposa está até risada, sabe? Porque eu sou reclamão, por natureza, sabe? Às vezes eu estou ligando para minha esposa, minha filha atende, eu ouço minha esposa falar lá no fundo: teu pai está reclamando de algo. É na natureza da gente reclamar. E ela fala assim: fuja, pare de reclamar, porque não vai resolver reclamar, não vai resolver o problema. Dentro desse fugir do amargor, ela coloca outro ponto: pare de acessar notícias negativas. Seja de televisão, rádio, rede social, Facebook, Instagram, aonde for, pare. Viu? É negativo. Não que a gente vai ser um alienado do mundo, mas naquele momento eu não preciso saber do que está acontecendo do outro lado do mundo para resolver meu conflito íntimo. Pelo contrário, se as notícias forem muito pesadas, só vai acabar. Então ela coloca esse primeiro ponto: fuja do amargor, pare de reclamar e fuja das notícias negativas. Segundo ponto que ela coloca: espiritualize. Somos espíritos e temos um corpo de carne, não ao contrário. Então espiritualize-se. Independente se você acredita em algo, você tem uma crença, não tem, mas acredite que você é algo muito mais superior ao corpo físico.
e espiritualize. E ela diz como? Sentindo Deus dentro de você. Lembra que a gente falou que quando cai no poço de depressão, porque rompe a nossa ligação com o Criador? Então não deixa romper isso, sinta. E ela fala assim, como que você vai sentir Deus dentro de você? Compaixão ao outro. Olha que coisa interessante. Eu vou sentir Deus dentro de mim, sentindo Deus no outro, porque não tem como dissociar. E compaixão não é pena, não é dó. Estou morrendo de pena, estou morrendo de dó. Não. Compaixão é você se compadecer da dor do outro. Você se preocupar com o outro. Isso é compaixão. Então ela diz, você exercendo a compaixão, você vai ao mesmo tempo agir para dentro de você e atenuar os seus conflitos íntimos. Então, fuja do amargor, espiritualize-se, compaixão. E o quarto ponto que ela coloca, cuide-se. Parece simples, né? Pô, também fácil, né? Cuidar. Quem aqui já teve algum familiar, algum amigo com depressão? O deprimido toma banho? Se alimenta corretamente? Escova os dentes? Não. Quando a gente deixa de se amar, a gente não se cuida. E ela coloca coisinhas básicas. Cuide da tua higiene. Tome um banho, se limpe. Se alimente corretamente, de uma forma equilibrada. E ela vai falando várias coisas. Uma coisa que me chamou muita atenção, ela chamou a atenção para o lazer. A gente vai estudar nas leis morais, dentro de O Livro dos Espíritos, a lei de descanso, a lei de trabalho e a lei de descanso. Mas muitas vezes a gente não sabe nem como fazer lazer. Vocês já viram? Eu já passei por isso. O paulista aqui, quem é aqui de São Paulo sabe disso. Quem é da capital, paulistano propriamente dito, né? Chega final de semana, aquele feriadão, vai descer para Santos, para Guarujá, e aí pega aquelas filas enormes. O pedágio parece que não tem fim. Você acorda 2, 3 horas da manhã e começa a preparar a farofa, o frango, ajeitando as coisas, acordando o filho não quer acordar, e, ou seja, leva um monte de coisa, leva até televisão para a praia. Aí passa aquele estresse danado, chega lá, esqueceu o bronzeador, esqueceu o protetor solar, é filho na água, você não consegue, ele não sabe nadar. Resumindo, quando a gente volta já à noitinha, chega em casa, todo mundo esgotado. E adivinha quem tem que descarregar as coisas? E nesse momento você descobre, né? A maior parte das coisas que eu levei eu nem usei. Olha que coisa, isso é lazer? Ela fala, não, isso não é lazer. Ela diz assim, sinteriorize-se, principalmente com a natureza. Busca um espaço com a natureza, mesmo que seja só para dar uma caminhada, ouvir uma música, alguma coisa assim, algo que vai desviar você do foco das preocupações, né? Eu gosto muito de andar de moto, e eu percebo o seguinte, eu acho que era para sentir um vento no rosto, aquele prazer de estar se equilibrando em 2 rodas, mas o principal da moto é porque você não tem como pensar nos seus problemas, senão você vai bater, você vai cair. Então quando você está pilotando a moto no centro, você está focado nas questões do trânsito. Se eu pensar em outra coisa, eu bato. Essa fuga rapidinha ajuda muito. Pescador, quem aqui gosta de pescar? A gente fala assim, que paixão tem isso, fica lá olhando o dia inteiro, e às vezes não pega nada, né? Mas só o fato de ficar olhando a varinha ali, a onda, alguma coisa, e o pensamento vai embora, você desviou do foco. Então Joana fala, lazer, é isso, tenha lazer, lei de repouso. Então são diretrizes que trazem para nós, para que a gente não caia nesse ciclo. Porque esse ciclo, toda vez que a gente tenta resolver as coisas só com coisas externas e fujo do meu próprio eu, às vezes, além de fugir do meu próprio eu tento transferir para essas coisas ou para outras pessoas a razão dos meus infortúnios. Quantas vezes a gente quer que o outro nos faça feliz? Não é assim? Eu só vou ser feliz quando eu puder me casar com Beltrano. Enquanto eu não puder, não tiver, com essa pessoa, eu não vou estar feliz. A gente está transferindo a nossa felicidade, a razão da nossa felicidade, para que o outro faça eu feliz. Olha a responsabilidade. Além de estar tirando de você, está jogando para o outro mais uma responsabilidade. E isso quando a gente não faz o contrário. O outro é a razão da nossa infelicidade.
A gente fala assim, quando aquele morrer, aí eu vou ser feliz. Um absurdo, mas muitas vezes é isso que a gente faz. Transferência para o outro das rédeas da nossa felicidade. Transferência para o outro, sabe, da tutela de gerir a nossa própria felicidade, né? Então Joana nos alerta muito isso aí. E Kardec, ele traz para nós, dentro da doutrina espírita, algo assim que eu acho chave, é um ponto chave, talvez um dos principais para tudo isso, porque ele faz uma análise do ensinamento do Cristo, da lei de amor. E Jesus, ele vem trazer para nós um mandamento, não é nem ensinamento, ele manda. Mandamento é para ser cumprido. E aí ele fala assim, Caetano, mas não quero, eu sou revoltado, não vou cumprir isso. Tudo bem, mas é um mandamento, é o caminho para a felicidade. Se você não fazer, vai ter mais dificuldade. Mais cedo ou mais tarde, a lei do progresso vai te puxar e você vai acabar cumprindo. Então cumpra, se atenha e cumpra o quanto antes. Porque Jesus nos traz 3 visões diferentes de amor. Não que a lei de amor já não existisse, mas ele traz essas visões diferentes. Então, quando pergunta para ele, né, qual o caminho para se encontrar a felicidade, a eternidade, aí ele traz lá no Evangelho de Marcos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Primeira visão de amar a Deus, e a seu próximo, segunda visão, como a si mesmo. Então é uma tríade de amor: amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo. E aqui a gente esquece. Se eu perguntar para vocês todos aqui, inclusive para mim, agora, nesse exato momento, elenque na sua mente 3 pessoas que você mais ama. Pensaram? Quem aqui colocou a si mesmo? Nas 3 pessoas, você colocou você mesmo? Eu sou as pessoas que eu mais amo. Normalmente é meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, tal. A gente esquece de se colocar. Cadê o amar a si mesmo? Então nós somos cristãos há séculos e esquecemos do mandamento do Cristo: amar a si mesmo. É fundamental para amar o próximo e para amar Deus, porque é indissociável. Enquanto eu não aprender a me amar, eu vou ter dificuldade para amar o próximo, e o meu amor com o divino vai ser capenga. Outra coisa para a gente parar e refletir: quem é que ama aquilo que desconhece? Pensa algo assim, totalmente conhecido, algo que totalmente desconhecido. Eu gosto muito da parte científica e às vezes eu fico tentando, cada vez, sempre olhando notícias, reportagens sobre a tal da matéria escura. O cientista não sabe o que é matéria escura. Sabe que existe, mas não sabe o que é. Eu posso dizer assim, eu morro de amores pela matéria escura? Não, a gente não ama o que desconhece. Agora pense, se eu não amo aquilo que eu desconheço, como que eu poderei me amar se eu não me conhecer? Viu a importância de se conhecer? Viu a importância de se fazer essa análise de conhecimento? Porque senão eu não vou me amar verdadeiramente. Eu tenho que me conhecer. E isso é ensinamento de todos os profetas, de todos os enviados de Deus em todos os povos do mundo. Se a gente for há 6.000 anos atrás, lá nos ensinamentos védicos, a gente vai ver esse ensinamento, a gente vai ver o discurso lá de Krishna com o príncipe Arjuna falando de autoconhecimento. No Egito Antigo, com Hermes Trismegisto, a gente vai ver lá no Livro dos Mortos falando de autoconhecimento. Os profetas judeus, do hebreus, melhor dizendo, eram os hebreus, falando da importância, e através do ensinamento oral, foi a base para a cabala judaica, onde vai falar de autoconhecimento. Na Grécia Antiga, nós temos Sócrates falando de autoconhecimento. Ele ainda trouxe lá da frase que estava no portal de Delfos: conheça-te a ti mesmo, colocando como algo fundamental. Não precisava nem falar conheça a ti mesmo, bastava falar conheça-te, colocar uma redundância para marcar bem a importância de se conhecer, se autoconhecer.
O ensinamento do Cristo é voltado para esse nosso conhecimento. E Kardec não deixou passar batido. Kardec, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, e olha a importância. A questão 919 fecha o terceiro livro do Livro dos Espíritos. Começa, salvo engano, na 614 ou 624, falando sobre a questão da lei natural, e vai até 919. Kardec deixou para a última questão, falando sobre leis morais, a questão do autoconhecimento. Ele pergunta para a espiritualidade maior, olha a pergunta que ele faz: qual que é o meio mais eficaz? Qual é o meio mais prático para a gente poder melhorar na vida e se afastar do mal? Pergunta dele, ele queria saber qual que era o meio mais prático, o que é mais eficaz para eu poder melhorar minha vida. Ele está falando em questão moral, em felicidade, em sentimento de paz, de sentir bem e se afastar do mal. Porque essa questão, todas nós caímos ainda nela. Paulo de Tarso falava isso lá na carta aos Romanos. Ele diz assim, que uma das coisas que mais o afligia era ele não conseguir fazer o bem que ele queria fazer, e o mal que ele não queria, ele fazia. E não é isso que acontece com a gente? A gente sabe qual é o caminho do bem. Eu quero fazer o bem, mas ele parece que eu patino. E aquele mal que está dentro de mim, eu não quero, na hora que eu vejo, eu fiz. Então a gente não está sozinho. Paulo de Tarso já lá atrás, 2000 anos, já estava na mesma acertação que nós. Então Kardec faz essa pergunta para a espiritualidade. Resposta: um sábio da antiguidade já vou-lo disse: conheça-te a ti mesmo. Olha a importância. Isso para Kardec é o meio mais eficaz e o meio mais prático. E Kardec, ele coloca, ele é fantástico, ele vai percustando, né? Ele fala assim: nós sabemos da grandiosidade dessa máxima, mas também sabemos da dificuldade que a gente tem de cumpri-la. Qual é então a forma que a gente pode fazer para cumprir? Olha a situação. Mesmo os espíritos falando assim: eu vou falar para vocês qual é o bem mais prático e mais eficaz, conheça a ti mesmo. Kardec: eu sei, mas a gente sabe disso há séculos e não estamos conseguindo. O que a espiritualidade responde para Kardec? São duas páginas e meia na sequência, finalizando o terceiro livro dos Espíritos. Vem um espírito, nada mais, nada menos, que foi um bispo da igreja romana no século IV, no século V, lá na África, uma cidade chamada Hipona, um bispo de Hipona. E ele é considerado o maior pensador, filósofo da igreja romana, católica romana, que se chama Agostinho. Esse espírito vem para Kardec e dá uma resposta. Eu chamo assim: aqui na Terra, quando a gente está nos nossos negócios, às vezes a gente não tem aquele know-how para tocar a nossa empresa, tal, a gente vai lá e contrata. Antigamente falava: vou contratar um presidente, vou contratar um diretor, né? Hoje é CEO, né? Vou contratar um CEO. Santo Agostinho é o CEO da doutrina espírita para a questão do autoconhecimento, porque ele traz para nós um método espírita de se autoconhecer. Você quer procurar aí, sabe, os terapeutas? Tudo bem, é importante, né? Vai procurar os seus gurus, outros meios, tudo bem, mas esse é o método espírita para se autoconhecer. Está lá na 919A. E Santo Agostinho começa dizendo assim: façais como eu fazia quando estava encarnado na Terra. Todos os dias, ao me deitar, eu fazia uma análise das minhas ações do dia. Quem é que consegue fazer? E a minha esposa fica mordida comigo. Olha eu usando minha esposa de novo, que diz que eu ponho a cabeça no travesseiro e já durmo, já estou até roncando. Eu tenho uma facilidade enorme para dormir. E eu vou ser sincero, são poucas vezes que eu faço essa análise. E Santo Agostinho fala o seguinte: só a análise por si só basta? Não basta. Também são 4 fases dessa análise. Ele fala para nós na sequência: você faz análise das suas ações no dia, mas para cada uma delas você se perquira a causa, o porquê que eu fiz isso. Por que eu senti ódio hoje e tive vontade de pegar o meu amigo lá e estrangular pelo pescoço? Por que foi essa raiva que eu tive no dia? Da onde que ela veio? Por que eu fiz isso? Porque
faça as perguntas do porquê. Porque ele diz, se a gente não fazer isso, só fazer análise das ações por si só não resolve. Temos que perquirir o porquê, a causa de cada ação. E ele continua adiante. Quando a gente faz isso, muitas vezes, a gente chega a uma conclusão fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. A gente fez uma ação e considera ela correta, mas muitas vezes ela não é correta. Exemplo, não vai longe. Era comum até mesmo tirar a vida do oponente por a questão da honra. E a gente, eu fiz isso, ele merecia, ele feriu minha honra. Hoje a gente não justifica muitas coisas assim. Não, eu xinguei fulano mesmo. Fulano falou isso de mim. Será que isso é certo? Muitas vezes, se a gente fazer análise só com esses 2 primeiros passos, a gente vai chegar à conclusão, não, estava certo. Só que Santo Agostinho diz, para você não cair nessa armadilha, faça o seguinte: saque você de dentro da bolha, saia da bolha daquilo e coloque uma outra pessoa lá fazendo para você, ou falando para você, exatamente a mesma coisa que você fez para o outro. Aí você vai ter uma noção se era certo ou se era errado. Por quê? Porque aquilo que eu achava que era certo, na hora que eu coloco o outro me agredindo, me ofendendo, me injuriando, opa, eu não quero, isso está errado. Se está errado de lá para cá, também está errado daqui para lá. Então esse é o terceiro ponto do método CEO Agostinho, Santo Agostinho. Quarto ponto também interessantíssimo. Ele fala assim: analise no seu dia a dia aqueles que não gostam de você, aquilo que eles falam sobre você. Para você agredi-lo? Não, de forma nenhuma. Para você fazer juízo, ficar julgando e querer, nem que seja mentalmente mandar alguma coisa para lá. Não. Para analisar sobre você. Porque Agostinho nos fala, normalmente os nossos amigos, as pessoas afins, eles não falam as coisas sobre nós. Por quê? Não querem melindrar, não querem nos ferir, eles nos amam. Mas o inimigo joga. Está certo que às vezes aumenta um pouco, ou às vezes aumenta um monte, mas a gente for fazer uma análise, isso é fundamental, porque Agostinho diz, aí você vai analisar de verdade o que ele está falando, e você olhando para você, nossa, de fato, ele está falando que eu sou uma pessoa muito impetuosa, e eu sou mesmo, não que seja errado até determinado nível, mas eu tenho que me controlar. Está me falando que eu sou uma pessoa agressiva, e nossa, eu sou agressivo mesmo. Nossa, no trânsito a pessoa não pode nem dar uma buzinada em mim, que eu viro, um bicho, quero sair perseguindo, e por aí vai. Então é importante ver o que os outros dizem sobre a minha pessoa. Então Santo Agostinho, nosso CEO de autoconhecimento, trouxe esse método em 1857 e que está aí para cada um de nós utilizarmos no dia a dia, fazermos análise, perquirirmos as causas das nossas ações, e para a gente poder trabalhar essa questão do meu período, da minha reforma íntima, e trabalhar as minhas frustrações, trabalhar as minhas insatisfações. Já caminhando para o final, tem que caminhar para o final. Eu gosto de, dentro desse contexto, nosso irmão Jorge Elharrat, eu copio dele essa história, ele traz uma história do Malaquias, e eu gosto de contar porque ela encaixa perfeitamente aqui nesse contexto. Diz que Malaquias era um homem muito rude, um homem muito violento, enérgico, que nem os seus familiares o suportavam. Ele era tão rude que não tinha nem amigo. Diz que Malaquias, um certo dia, ele estava olhando aquele espelho de água, estava tão calma a água, que ele viu claramente o reflexo do seu rosto, e ali ele viu as marcas de expressão, viu que os cabelos estavam mais brancos, viu que estava envelhecendo, e bateu nele um desespero. Meu Deus do céu, como que eu vou encontrar o caminho do céu? Ele começou a fazer uma análise rápida, eu sou bruto, eu sou violento, o que eu faço? Eu tenho que achar um jeito. Ele ficou sabendo que no morro, um monte próximo a onde ele morava, tinha um guru no alto do morro, e ele foi lá, chegou lá, bateu na porta, o guru, já conhecendo a fama do Malaquias, abriu a porta até assustado, sabia que ele era violento. Malaquias, você por aqui, que posso te ajudar? Aí ele falou, mestre, eu olho para mim, cada vez mais
sentindo que eu perdi meu tempo e eu quero encontrar o caminho do céu. Existe ainda uma solução para mim? Tem como eu encontrar o caminho do céu? Aí o guru disse que eu para ele: tem sim, para todos nós tem, mas nós precisamos de um método e precisamos que você siga esse método. Então me ensine, mestre. Aí ele falou assim: olhe para você, dentro de você, e olhe aquilo que mais te incomoda. Olhar para dentro de mim? Olha para dentro de você e olha aquilo que, observe aquilo que mais te incomoda. Aquela pedra que toda vez que você cai, levanta e tropeça nela. Observe isso. E se a gente for analisar cada vez para a nossa vida, vocês já perceberam que quantas vezes a gente tropeça sempre na mesma pedra e caímos? E a hora que a gente pensa que resolveu a situação, está lá aquela danada pedra de novo na minha vida. É como se a vida quisesse dizer para você: isso aqui é o ponto fundamental da tua vida, e é uma das razões que você está aqui encarnado, e você tem que enfrentar e tem que enfrentar, porque senão todas as vezes você vai tropeçar na mesma pedra e vai cair, e muitas vezes você cai, pior, fica caído e se esquece de levantar. Então, isso que o guru falou com Malaquias: observe qual que é essa pedra, invista, olhe em você aquilo que mais te incomode. Mas mestre, eu vou conseguir encontrar o caminho do céu? Provavelmente sim, persevere que conseguirá. Aí Malaquias desceu, foi para casa, observar dentro de mim o que eu tenho, mas o que eu tenho que mudar em mim, e perseverar. E assim ele agiu por anos tentando se transformar, tentando ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa menos bruta, uma pessoa menos violenta, e ele foi conseguindo. Os anos passaram e Malaquias, de novo, com os seus conflitos íntimos, resolveu procurar o guru novamente. Subiu o morro, bateu a porta e o guru atendeu: Malaquias, você por aqui novamente? Sim, mestre, o que eu posso ajudar? Aí ele fala assim: olha, mestre, eu fiz tudo que o senhor me orientou. Eu percebi que a pedra que estava dentro de mim era a pedra da violência. Eu era uma pessoa bruta, eu não tinha afeto com meus filhos, eu não amava minha esposa, eu não queria saber nada de ninguém, e eu investi, fui transformando, eu fui aprendendo o que é amor, eu fui tendo prazer com as coisas, da relação com as pessoas. Então, Malaquias, maravilha, isso não está bom? Mestre, não te conto. Eu estou a ponto de desistir de tudo. Por quê? Porque agora as pessoas não acreditam em mim. Diz que eu sou um mentiroso, que eu sou um falso. Elas dizem para mim que na verdade eu sou violento, enrustido, e que a qualquer momento eu vou explodir e vou pegar todo mundo. Aí o mestre olha para si: calma, Malaquias, faz parte do processo, continue. Como assim continuar? Eu vou conseguir encontrar o caminho do céu? Vai, só que agora siga o método. Você vai voltar lá e vai agir de tal forma que ninguém mais vai acreditar no caluniador. Você não vai se ferir nem com a calúnia nem com a injúria. Viva sem se ferir com as calúnias e com a injúria, e viva de tal forma que as pessoas não mais vão acreditar no caluniador. E assim ele fez, desceu, foi trabalhando, e eu tenho que viver sem me ofender com a injúria, nem com a ofensa, nem com a calúnia, e para que o caluniador, ninguém mais acredite no caluniador. Legal. E assim foi fazendo. Passou o tempo, Malaquias mais velhinho, já com quase sem cabelos, estava com seus conflitos íntimos, resolveu procurar o guru novamente. Sobe o morro, bate lá. O guru também já bem velhinho, já sabe, vai para lá do que para cá. Aí ele: Malaquias, você aqui novamente, quantos anos? O que eu posso ajudar? Mestre, eu estou a ponto de desistir de tudo. Malaquias, depois de tanta luta, mas está tão difícil. O que aconteceu? Mestre, fiz tudo que o senhor pediu para eu fazer. Eu investi, eu aprendi a ser uma pessoa amorosa, eu passei a amar as pessoas, os meus familiares, eu aprendi a não me ferir nem com a calúnia nem com a injúria, e as pessoas pararam de me caluniar. Então está ótimo. Mestre, agora todos me chamam de que eu sou um frouxo, que eu tenho sangue de barata, que eu não valho nada, que onde que está a minha honra? E o guru deu um sorriso e falou assim: Malaquias, é assim mesmo, esse é o processo. Simplesmente siga a tua rota e persevere, você está no caminho certo. Esse é o caminho para você encontrar o céu. Aí Malaquias voltou, já estava velhinho, passou um certo tempo, ele desencarnou.
No que ele desencarna, para a própria surpresa dele, ele é recebido por espíritos de luz. E esses espíritos falam assim: Malaquias, Malaquias, você olhou para dentro de si, você aprendeu a amar o próximo e a si mesmo, você se transformou, e hoje você tem a honra de ser convidado a participar da nossa falange de socorro às almas que sofrem na terra. E ele, surpreso, começou a trabalhar. E aí ele ouviu um gemido, uma voz que o chamava, e ele descia nas furnas, nas regiões abissais e socorria. E assim ele socorreu familiares, amigos, muitas pessoas. Um certo dia ele ouviu uma voz chamá-lo pelo próprio nome: Malaquias, Malaquias, socorro. Malaquias, Malaquias, me ajude. Ele não conseguiu identificar de quem que era a voz, mas foi seguindo a voz e foi descendo cada vez mais nas regiões abissais, nas furnas umbralinas, até chegar numa caverna escura, numa gruta bem escura. E a hora que ele chegou na porta da gruta, ele olha lá dentro, vê uma alma que geme na escuridão. E essa alma gemia, chorava e chamava: Malaquias, socorro. Quando ele olha mais profundamente, reconhece essa alma como seu guru, o seu mestre. E ele olha para Malaquias: oh Malaquias, você veio me socorrer, ajude-me. Você encontrou o caminho do céu, eu não consegui. Aí Malaquias pegou o guru nos braços, levou para a colônia espiritual, para que ele pudesse recomeçar um processo de autoconhecimento, porque ele passou uma vida inteira somente dizendo, falando, mas não teve essa interiorização das suas ações para si próprio. Essa digamos, sensação tônica é algo que cala muito fundo e mexe muito comigo, porque a gente fala assim para os filhos, fala assim para as pessoas, e muitas vezes a gente vai dormir e não faz nem o primeiro passo da análise que Santo Agostinho nos ensinou. É importante a gente reconhecer que esse processo é para todos, todos nós estamos no caminho do céu. A diferença é: quem amar mais chega primeiro, quem amar menos chegará bem depois. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado. Obrigada, Caetano. Deus o recompense. Ele deixou uma pergunta para a gente ficar aqui refletindo, né? Qual que é essa pedra que às vezes está dificultando a gente a se olhar, se enxergar nos melhores. Vamos então refletindo, deixou muitos outros, né? Mas tem essa pergunta que vai incomodar um pouquinho, né? Então que a gente possa agora, para a segunda parte, permanecer aqui nesse clima de harmonia, de paz. Eu acho que a gente vai sair daqui com algumas questões essas que às vezes já passam em nossa mente, mas de vez em quando é bom alguém chegar e dar um toque também, né? Agradecemos muito essa palestra maravilhosa que vem de encontro mesmo àquilo que a gente precisa ouvir. Então que Jesus nos abençoe a todos, que eu acho que hoje a gente volta para casa com uma paz muito grande, como sempre quando a gente sai dessa casa a gente leva essa paz, essa luz que parece que se reacende a cada vez mais em nossa mente e nosso coração. Que Jesus dê a cada um de nós uma boa semana, um bom final de semana, uma boa entrada de outra semana, que tenhamos sempre dias promissores, mas que procuramos sempre buscar aquilo que é o melhor para nós e para aqueles que convivem conosco. Que a paz de Jesus reine nos corações de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Obrigada.